Apresentando, beleza, já está gravando, então bora lá. Turma, no assunto de hoje, a gente começa a segunda parte do nosso curso e vamos falar sobre a parte de hidrostática e hidrodinâmica, tá? Só que antes de começar o assunto propriamente dito, a gente tem que começar com a definição. O que é um fluido, tá? Então, a definição mais simples que eu posso dar é que um fluido é todo material, toda substância que ela se comporta de forma diferente de um objeto sólido, tá? Então, um fluido é qualquer coisa que não é um sólido, tá? Ah, professor, é uma definição muito simples. Aí vamos ver aqui. Vamos ver os detalhes do que é um sólido para a gente poder definir o que é um objeto fluido, tá certo? Em toda matéria, né, que é composta por átomos e moléculas e por aí vai, a gente tem, voltar aqui, permitir, a gente tem a formação das chamadas redes cristalinas, ou seja, é a energia de ligação entre um átomo e o seu vizinho, tá certo? Então, nessa primeira figura, eu tenho um objeto sólido, porque a gente consegue perceber, através dessas barras que ligam os átomos, eu tenho a formação de uma chamada rede cristalina que está organizando os átomos dessa substância qualquer, tá certo? Então, todo objeto sólido, ele possui uma força de ligação entre os átomos muito forte, tá certo? Então, para você romper deixa eu ver quem foi que mencionou aqui. Pode falar, Ícaro. Pode perguntar. Boa noite, professor. O senhor disponibilizou algum slide dessa aula? Ainda não. Vou fazer isso depois que a gente finalizar aqui. Tá ok, então. Tá bom? Nem PDF, né, também? Também não, ainda nada. Eu Tá certo. tive bastante atarefado essas últimas semanas, né? E aí foi bem complexo. Esses últimos dias eu ainda não tive esse tempo para fazer. Mas assim que terminar a aula, eu cuido de tudo isso. Jogar esse slide no Moodle, junto com a resolução das provas e já com a lista de exercícios. Tá bom? Então vamos lá. O objeto sólido, né, todo sólido, ele é feito por átomos que estão ligados de forma forte entre estão ligados de forma forte uns com os outros, certo? Para formar essa estrutura sólida. Então, todo objeto, toda substância onde essa força de ligação entre os átomos ela for menor, ele vai se comportar como um líquido ou então como um gás. E é justamente essa definição mais simples de fluido. Todo gás e todo líquido, ele se comporta, ele é classificado como sendo um fluido. E volta, né, a mesma definição. Todos os líquidos e todos os gases são substâncias que não são sólidas, então a gente pode classificar como líquido, tá certo? Nessa outra imagem que eu tenho aqui do lado, eu tenho um gás, tá? Nessa situação, que o gás também é um fluido, eu tenho uma quantidade de átomos sendo representado por essas bolinhas verdes, onde não existe a ligação forte entre os átomos, tá certo? Então,
não é formada uma rede cristalina. Tá? Ah, professor, e no líquido? No líquido, o que ocorre é que existe uma certa interação, né? Existe uma certa força de interação entre os átomos, mas essa força já é mais fraca. Você já consegue quebrar, né, a ligação entre os átomos de forma mais fácil para conseguir extrair um átomo da substância, por exemplo. Tá certo? Então, resumidamente, um fluido, ele né, são considerados os fluidos todos os líquidos e todos os gases, onde não existe essa rede cristalina, né, essa força de interação forte entre os átomos. Tá bom? Professor, o fluido de freio funciona como Ele um é fluido? um fluido, tá? Um fluido viscoso. O que é isso? Vai ser até um assunto da próxima aula. Eu vou falar de viscosidade. Paulo, a gente está entrando na hidrostática. Quando for hidrodinâmica, eu vou mencionar que quando a gente começar a colocar esses fluidos em movimento, tá? Hidrostática é fluido em repouso, hidrodinâmica, fluido em movimento. O fluido de freio, Leonardo, ele pode ser considerado um fluido viscoso, ou seja, eu tenho uma força de atrito viscoso atuando sobre o fluido, tá? Eu vou mencionar um pouquinho sobre viscosidade na aula de hoje e na próxima aula também, tá bom? Continuando. Então, quais são os fluidos? São todos os líquidos e todos os gases, tá? Como é que eu posso definir fluido de uma forma um pouquinho mais formal do que dizer que um fluido simplesmente não é um objeto sólido? Um fluido, ele tem a capacidade de fluir, ou seja, ele pode escoar, tá? Fluir significa que esse fluido, ele pode escoar, tá? Você tem um copo d'água, e se você virar o copo, a água vai escoar e vai derramar, tá? Um fluido, ele também tem a possibilidade, a capacidade de se moldar ao recipiente onde ele está inserido. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Leonardo. Professor, desculpa aí se eu estiver atrapalhando. Mas Cara, assim, pode falar, fica à vontade. aquele fluido de tirar que está enferrujado. Porque ele é líquido dentro, mas quando a gente aperta, ele sai como um gás, como é um líquido. Se você tem uma lata que está pressurizada, o estado da matéria ele pode variar com temperatura, tá? Também pode variar com pressão. Na hora que você aciona a lata pressurizada, você está jogando com uma velocidade até razoável um fluido através de um orifício bem pequeno. Então você está forçando a formação de pequenas partículas, tá, do fluido que você está utilizando, certo? Sim. Mas aí, assim, balança é para dar mais pressão ou para poder criar pressão para poder não. Não. A pressão interna da lata não tem influência com relação a isso. Se você agita o material, toda solução química, né, ela tem a capacidade de deposição por gravidade, tá? Então, quando você agita, você está misturando o fluido que ele poderia ter decantado para estar no final do recipiente. Aí já vai para a química. Dar mais pressão, professor. Não, a pressão interna não tem relação, não. Certo? Fluido newtoniano. Não, tá bom. Líquido não newtoniano. Essa classificação é
com relação à viscosidade. Deixa eu fazer um parêntese rapidinho sobre viscosidade, tá certo? Deixa eu lembrar a equação, mas tudo bem. Deixa eu só fazer aqui o seguinte. Deixa eu ver. Anderson, eu vou te responder isso daqui a pouquinho, tá bom? Aguarda aí, segura essa pergunta aí, que eu vou já chegar nesse ponto, tá certo? Deixa eu só mencionar duas coisas antes da gente falar de forças que estão atuando sobre um fluido, porque eu tenho que primeiro definir o que é pressão e o que é densidade. Assim que eu fizer isso, eu te explico essa parte, tá bom? Só para manter uma certa coerência aqui na aula, tá bom? Deixa eu só passar para o próximo slide. Seguinte, beleza. Se você tem um fluido onde eu vou aplicar força sobre esse fluido, né? Ou seja, eu quero justamente utilizar a segunda lei de Newton para tratar, né, realmente dessa substância, para ver quais são as forças que estão atuando sobre um objeto. Imagina a seguinte situação, só para a gente fazer aqui a nossa comparação, tá certo? Se eu tiver um objeto sólido, tá? Se eu tiver um objeto sólido e eu aplicar uma força sobre esse objeto, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer? Na hora que eu aplicar uma força sobre um objeto sólido, e esse objeto tem uma certa massa, tá? O que vai ocorrer é que, independente de onde eu esteja aplicando essa força, tá? Esse objeto ele vai sofrer uma certa aceleração. Por que eu estou dizendo independente de onde eu aplicar a força? Porque como o objeto é sólido e eu tenho uma força de ligação forte entre os átomos, vamos supor que por sorte, isso não ocorre, tá? Mas vamos supor que por sorte, você esteja empurrando apenas um átomo do objeto. A rede cristalina do objeto sólido faz com que essa força seja transmitida aos átomos vizinhos e todo ele acelera em conjunto, porque o objeto ele é um corpo rígido, né? Ele é um objeto sólido. Se eu tenho aqui um gás, tá? Onde o gás ele é formado por... Não, tá, deixa eu facilitar a minha vida. Eu tenho isso no slide. Se eu tenho aqui um gás e eu quero, por sorte, como é que isso aparece? Não é isso que eu quero. Pronto, é isso aqui. Vamos trazer isso aqui para cá. Se eu tenho um gás e por sorte, né, aqui nesse meu gás, se eu aplicar uma força sobre um único átomo, tá? Se eu aplicar uma força sobre um único átomo, o que vai ocorrer nessa situação agora? Apenas aquele é quem vai se movimentar, certo? Porque não existe mais nenhuma ligação entre aquele átomo que eu estou empurrando e os seus vizinhos, porque não tem mais uma força, não tem mais uma rede cristalina, tá certo? Então, para falar de forças para um fluido, não faz muito sentido, porque eu não tenho mais essa rede cristalina que forma um objeto sólido, certo? E, por consequente, eu não vou utilizar a força propriamente dita. Então, eu tenho que substituir essa grandeza física por outra. E eu vou utilizar, para trabalhar com forças, eu vou substituir a força pela grandeza física de pressão. E só para lembrar, a segunda lei de Newton, força, massa vezes aceleração, eu estou mudando a força e eu vou precisar também mudar a massa, tá?
Porque um objeto, uma substância, ele pode ter uma distribuição de massa diferente, tá? Justamente, se você tem uma solução aquosa e eu tenho um fluido e eu tenho um sal dissolvido na água, por exemplo. Se você passar do ponto de supersaturação, você começa a depositar esse material no fundo do recipiente. Ou seja, essa solução, ela vai ter diferentes densidades. Desculpa, ela vai ter diferentes massas, tá? Mas eu tenho uma grandeza física chamada de densidade que relaciona como é que se comporta a densidade desse fluido, tá bom? Então eu vou trocar, vou me apropriar da segunda lei de Newton, mas eu vou fazer algumas trocas de grandezas. Onde tiver força, a gente vai utilizar a pressão, e onde tiver massa, eu vou usar a densidade, tá certo? Deixa eu mudar aqui para o desenho, aqui a ferramenta de desenho, que eu tenho como escrever de forma melhor, tá certo? Eu vou definir a densidade com a letra grega ρ como sendo a razão entre massa sobre volume, tá? E, desse modo, a unidade de densidade no sistema internacional, ela vai ser quilo por metro cúbico, tá? Então, a densidade, ela vai ser relacionada dessa forma. Eu vou ter a massa no sistema internacional é medida em quilo e o volume, ele é medido em metro cúbico. Ok. Mas, em várias situações, a gente também pode expressar essa densidade com a unidade de grama por centímetro cúbico. Então, eu tenho que ter uma maneira de converter essas duas grandezas, de quilo por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, tá? E aí eu quero trabalhar com vocês agora justamente como é que a gente determina esse fator de conversão, certo? Vamos pegar 1 quilo por metro cúbico e eu quero transformar isso para grama por centímetro cúbico. 1 quilo, ele tem 1000 gramas, então isso aqui é 10 elevado à terceira em gramas. E 1 metro cúbico tem quantos centímetros cúbicos? Alguém faz ideia? Não, nem eu. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma relação que a gente conhece, e a partir dessa relação que a gente conhece, a gente vai chegar onde a gente quer. A relação que eu conheço é que 1 metro equivale a 100 centímetros. Mas se eu quero 1 metro cúbico, eu vou pegar tudo isso e elevar ao cubo. 100 equivale a 10 ao quadrado, elevado ao cubo, e isso, vou botar aqui do lado de fora do parênteses, centímetro, tudo isso elevado ao cubo. Então, a relação de 1 metro cúbico equivale a 10 ao quadrado elevado ao cubo da propriedade de potenciação, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, isso é 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Então, bem aqui embaixo vai ficar 10 elevado a 6, e isso está em centímetros cúbicos. Então, quilo por metro cúbico equivale a 10 elevado a menos 3, né? A propriedade da potenciação, repete a base, a divisão de potenciação, né? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 1 quilo por metro cúbico equivale a 10 elevado a 3 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, é essa maneira de a gente fazer
essa conversão de unidades, ok? Bom, deixa eu salvar isso aqui, para a gente passar para frente. Eu quero mencionar uma outra coisa com vocês. Tá. Só salvar aqui, essa aula é... Nem sei mais que aula é aqui, física. Aula 8, eu acho. Não, aula 7, Vou botar aqui. Aula 7, anotação 1. Pronto. Vou passar em frente, deixa eu só limpar aqui. Só escrever novamente, tá? Densidade definido como sendo massa sobre volume, certo? Mas existe uma outra grandeza física que é chamada de massa específica. Massa específica, que eu vou chamar de μ, que ele também é definido como sendo massa sobre volume. Tá certo? Ah, professor, duas grandezas, duas grandezas, densidade e massa específica, sendo definidas com a mesma equação? Mas tem um detalhe, tá? Quando você tem densidade, tá? Quando eu estou trabalhando com densidade, eu estou pegando a massa e dividindo pelo volume. Ok? Quando eu estou trabalhando com massa específica, eu estou pegando a massa e dividindo, aqui é a diferença entre essas duas grandezas. O volume, quando eu estou falando de massa específica, esse aqui é o volume, volume ocupado pela massa. Certo? Quando se estiver falando, aqui cabe, lógico, fazer uma observação. Para fluidos, a densidade é igual à massa específica. Por quê? Quando você está tratando, né? Vamos pegar aqui um objeto qualquer. Vamos pegar um objeto qualquer. Vou pegar mais para cá. Pronto. Vamos pegar um objeto qualquer. Vamos supor que todo esse objeto, ele é uma esfera, né? Vamos pegar uma esfera maciça. Então, isso significa que em todo ponto dentro da esfera, você vai ter massa, certo? Se ele for maciço, tá? Se ele for maciço, todo ponto vai ter massa, então a densidade é igual à massa específica, que é igual à massa sobre volume. Se esse objeto ele for oco, vou só copiar isso aqui rapidinho, pronto, fazer assim. Se esse objeto ele for oco, o que a gente vai ter? A gente vai ter, peraí, fechar aqui, agora eu vou fazer assim, pronto. É uma esferazinha menor aqui, colocar dentro dele. Pronto. Show de bola. Aham. Ah, não apaga. Peraí, galera, só um minutinho. Eu já estou aprendendo a usar melhor esse programa aqui. Ele cria um bocado de camada. Exatamente. Deixa eu ver. Ele vai retirar. Não, essa aqui eu mantenho. Essa aqui... tá. Tem nada não. Faço de novo do zero. Tem problema não.
Se eu tenho um outro objeto que ele é oco, ah, droga, tem que botar no pincel. Tem nada não, tem hora que a gente apanha, é isso mesmo. O que vai acontecer? Se ele tem uma parte dele é oca, só a parte que tem massa é a parte que está sendo rachurada aqui, tá certo? Então, nessa situação, se o objeto ele possui um espaço vazio e ele tem alguma parte dele que é oca, é aí onde vem a diferença entre densidade e massa específica. Porque a densidade vai ser massa sobre volume, tá? Que é justamente essa esfera, ela vai ter um certo volume e está ocupada por uma certa massa, tá? Então, a densidade vai ser massa sobre volume, porém, a densidade específica, ela vai ser calculada como sendo a massa dividido pelo volume total menos o volume da parte oca. Ou seja, para ter somente o volume que foi ocupado pela massa. Certo? Agora, se você tem um copo d'água, por exemplo, tá? Um objeto, uma substância fluida. Dentro de um fluido tem alguma parte oca. No ar que a gente respira, que é um fluido, tem alguma parte onde você não tem ar? Não, tá? Esse volume oco, ele não ocorre quando é um fluido. Então, por isso, né? Por isso a gente faz essa observação que para um fluido a densidade é igual à massa específica. Só faz sentido a gente falar de massa específica se um objeto for sólido e a massa específica só vai ser diferente da densidade se você tiver um objeto que ele seja sólido, né? Para ter uma parte oca, e aí é onde as equações se diferem, tá certo? Então, aqui num líquido, a gente, como o líquido, ele tem a capacidade de escoar e de se acomodar ao recipiente onde ele está contido, não vai existir nenhuma parte oca dentro do líquido, né, dentro do fluido. Então, por isso que as duas grandezas de densidade e massa específica são iguais. Ah, professor, por que o senhor está mencionando isso? Porque é comum, pessoal, em alguns livros chama de densidade e outros livros chama de massa específica. Então, para que não fique essa confusão na hora que você for estudar, é bom saber que para um líquido, massa específica e densidade é a mesma coisa. E é a mesma coisa porque não vai existir, dentro de um líquido, não vai existir essa parte oca, não existe um espaço vazio dentro de um líquido. Ok? Então é só para fazer esse parêntese, essa observação, por conta da nomenclatura. Tá bom? Até aqui tudo bem? Beleza. Agora a pergunta do... Não, agora tem que falar de pressão. Já falei de densidade e agora eu vou falar sobre pressão, para daí responder a pergunta do Anderson. Ok, vamos lá. Pressão. Vou botar aqui de preto mesmo. Pressão é a razão entre força e área, tá? E aqui, pessoal, só para fazer um parêntese, tá certo? A letra P maiúscula com vetor, a gente chama isso de peso. A letra P minúscula com vetor,
eu chamei isso de quantidade de movimento. E a letra P, sem a indicação vetorial, isso aqui é a pressão, tá? Como eu mencionei para vocês, em várias situações, a gente tem mais grandezas físicas do que letras, certo? E daí surge esse problema de sempre ter que usar notações diferentes, tá? Então, a pressão vai ser uma razão entre força sobre área, tá? Deixa eu só ver aqui a câmera para mostrar para vocês. Eu estou segurando aqui uma caneta, tá? A caneta, ela tem uma ponta e a parte de trás dela não tem ponta. Em qual das duas extremidades a minha pressão vai ser maior? Supondo que eu estou segurando essa caneta com a mesma força. Se eu estou aplicando a mesma força dos dois lados, onde é que a pressão vai ser maior? Do lado onde a área de contato entre a caneta e o meu dedo for menor, justamente porque aqui eu vou ter que isso é inversamente proporcional à área. Então, quanto menor for essa área, maior vai ser a pressão. Então, se eu aumentar a força, eu vou começar a sentir dor em um dos dedos. É justamente onde tem a ponta da caneta, tá? Essa pressão, ela é definida no sistema internacional como sendo Newton por metro quadrado, tá bom? Então, a gente vai relacionar a pressão ao invés de relacionar a força, ok? Então, tem um termo que eu quero mencionar com vocês, vocês já escutaram falar muito disso, que é a pressão atmosférica, por exemplo. Qual é a definição de pressão atmosférica? Vamos supor que você está na superfície da Terra, tá? Vamos supor que você está aqui na superfície da Terra. Sobre você, tá? Você tem uma camada de ar, tá? Até o topo da atmosfera. Esse topo da atmosfera, ele está aproximadamente a 100 quilômetros de altura, certo? Então, sobre você, tem todos os gases que constituem a atmosfera. Nitrogênio, oxigênio, vapor d'água, poluição, tudo que compõe a atmosfera está lá acima da sua cabeça. Então, essa pressão atmosférica, a gente pode definir como sendo o peso da coluna de ar que está sobre você, certo? Então, se eu pegar aqui, desde o topo da atmosfera até a superfície, a gente tem uma grande quantidade de ar que está sobre a gente, certo? E esse peso dessa coluna de ar sendo aplicada em uma determinada área, né? Vamos supor que eu estou ocupando aqui uma certa área. Se eu pegar pressão sobre área, se eu pegar força sobre área, isso me indica qual é a grandeza física de pressão. Ok? Só para vocês terem ideia, o valor da pressão atmosférica, também chamado de P0, ou então PO, ou então PATM, né? Isso aqui é da ordem de 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Isso significa que cada metro quadrado está sofrendo uma força de 100 mil newtons, tá? Isso seria uma força equivalente a 100 toneladas. 100 toneladas? Não. Se eu pegar aqui e tirar um zero da gravidade, que é 10, isso é uma força equivalente a 10 toneladas
de ar está sobre você nesse momento, né? Porque você vai fazer uma integral de 0 até 100 quilômetros, né? Vai ter essa quantidade inteira de ar sobre sua cabeça, causando essa força. Porém... Professor, mas a altura da pessoa influencia nessa? Bom, nessa situação, se você for um cara muito alto e você tiver 2 metros de altura, 2 metros na frente de 100 quilômetros, isso vai ser irrelevante. Então, você vai ser considerado, a gente pode fazer essa aproximação, dizer que você é um ponto, né? 2 metros na frente de 100 quilômetros, essa dimensão sua vai ser muito pequena, vai ser irrelevante, certo? E aí, já vou comentar aqui. Princípio de Arquimedes, não, princípio de Pascal. Princípio de Pascal diz o seguinte, princípio de Pascal. Opa. Princípio de Pascal diz o seguinte, se você tiver um ponto imerso em um fluido, tá? E a gente, como um ponto de, sei lá, se eu tenho 1,80 m e estou num fluido que é a atmosfera, que tem 100 km de altura, esse ponto, ele vai sofrer a mesma pressão em todas as direções. Então, por mais que a gente esteja sofrendo uma força de 10 toneladas sobre a gente a cada instante, essa força, devido ao princípio de Pascal, ela está sendo aplicada em todas as direções. Então, se você tem 2 vetores iguais, que estão na mesma direção e em sentidos opostos, essa força resultante é igual a 0. Né? Essas forças estão se anulando, né? Justamente por conta do princípio de Pascal. Beleza? O corpo humano, né, o ser humano, ele está bem adaptado a funcionar, a trabalhar nessa pressão atmosférica. O que a gente sofre bastante é quando há variação de pressão. Na hora que você mergulha dentro do mar, se você for muito fundo, eu vou já mostrar o teorema de Stevens, diz que a pressão aumenta com a profundidade. Se você for mergulhar e for muito fundo, você já começa a sentir desconforto no seu tímpano. Então, é comum mergulhadores terem o tímpano estourado justamente por conta dessa variação de pressão, certo? E aqui faltou um acento, pressão atmosférica, tá? Só um detalhe também, pessoal. Essa pressão que eu estou dizendo aqui, de 10 elevado à quinta, ela é uma pressão média, tá certo? Ela é uma pressão média. Para quem costuma acompanhar bem jornal e ver previsão de tempo, sempre tem situações onde o tempo vai mudar devido a variações de pressão. Uma zona de baixa pressão ou então uma zona de alta pressão atmosférica pode impactar as condições de tempo, causar chuva, causar seca, dependendo do tipo de fenômeno meteorológico que estiver ocorrendo, certo? Então, aqui é uma pressão média, uma pressão atmosférica média, né, na chamada atmosfera padrão, tá bom? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas meu doutorado é em meteorologia, certo? Então, várias situações eu vou tentar puxar para esse lado, para falar de atmosfera, falar de tempo, de clima, que é a parte que eu mais gosto, tá certo? Aqui é só um parêntese, certo? Só outro detalhe, só para não ficar informação solta. A atmosfera inteira, né, ela tem essa altura média de 100 quilômetros. Só que a atmosfera, ela também é formada de camadas, certo? Eu tenho a troposfera, que é onde a gente está, depois tem a tropopausa, mesosfera, mesopausa, estratosfera, ionosfera e por aí vai, né? A atmosfera terrestre,
ela é toda estratificada. Então, a região onde a gente está, né, os primeiros 20, 22 quilômetros, é a troposfera, onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos que impactam a gente, né, lógico, que é a região onde a gente está localizado, que é a parte mais baixa da atmosfera. É a parte mais baixa e também a parte mais densa, porque eu vou diminuindo a densidade conforme você vai subindo na atmosfera, tá? Beleza? Só curiosidades. Ok? Deixa eu salvar aqui. Pronto. Agora, Anderson, vamos lá, a definição de fluido newtoniano e fluido não newtoniano. Vamos supor que tu tem uma parcela de fluido em escoamento, certo? Em escoamento. O que é que isso significa? Que eu estou fazendo com que esse fluido ele esteja se deslocando com uma certa velocidade, tá? E aqui também vou fazer esse parêntese. Se eu chamei, antes eu usava, né, o V normal para velocidade, eu vou usar o V normal, V vetorial para velocidade, V maiúsculo eu vou chamar de volume, e o Vzinho, né, o V minúsculo, aqui eu vou chamar isso de velocidade do fluido, só para não confundir essas grandezas, tá certo? Então vamos supor que tu tem uma parcela de fluido que estava em movimento, que está em movimento, certo? Se esse fluido for viscoso, ou seja, se nele atuarem forças de atrito, o que vai ocorrer é que esse fluido ele vai se deformar, tá? A gente pode dizer que existe um padrão de velocidade, eu tenho um gradiente de velocidade, ou seja, a velocidade em uma parte desse fluido vai ser menor do que nas demais, certo? Então, se eu tenho partes desse fluido estratificado que tem velocidades diferentes, o que vai ocorrer é que esse fluido ele vai se deformar, tá certo? Essa deformação do fluido, se essa deformação for linear com gradiente de velocidade, isso eu vou mencionar em aula com vocês depois, tá certo? Depois dessa aula de hoje, acho que na próxima aula, ou então na seguinte, eu vou entrar nesse assunto de viscosidade. Mas é só para responder logo a resposta do Anderson. Se essa taxa de deformação for linear com gradiente de velocidade, esse fluido ele é chamado de newtoniano. E se a taxa de deformação não for linear com gradiente de velocidade, aí esse fluido ele é chamado de não newtoniano. Tá? Por sorte, a maioria dos fluidos que a gente trabalha, ar, água, enfim, são fluidos newtonianos, tá certo? Então, os pseudoplásticos, ou então fluidos elásticos, que são os não newtonianos, são casos específicos, certo? E a gente não vai contemplar nessa disciplina. Ok? Beleza. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Vamos em frente. Beleza, então já mencionei o que é densidade, já mencionei o que é pressão e já falei sobre pressão atmosférica. Só para
a gente ter agora noção sobre ordens de grandeza, tá? Eu trouxe essa tabelinha para a gente ver quais são as densidades de várias substâncias que a gente utiliza, tá? O ar atmosférico, ele é... Opa! O ar atmosférico, ele tem uma densidade de 1 quilo, 1,2 quilos por metro cúbico, ou seja, cada metro cúbico de ar tem uma massa de 1,2 quilos. Já a água é 1000 vezes mais densa do que o ar. Ou seja, cada metro cúbico de água tem uma massa de 1 tonelada de água, tá? E essa densidade, ela varia, né? Por exemplo, se você tem água pura ou então água do mar, tá? Se eu tiver água pura, isso é 1000 quilos por metro cúbico. Se eu tenho água do mar, por exemplo, que dentro dela estão dissolvidos sais minerais, quanto mais matéria você tiver dentro do fluido, isso, lógico, vai impactar na densidade. Então, a água do mar já é 1030, né, aproximadamente, quilos por metro cúbico. Então, já é mais densa, já tem mais massa, né, dos sais dissolvidos dentro da água do mar. E por aí vai. Tá certo? Outro detalhe, só para mencionar, se eu quiser fazer a medição se eu quiser detectar a pureza de um material, por exemplo, um ouro, eu tenho que fazer as medidas e a densidade do ouro tem que ser 19,3 quilos por metro cúbico. E aí, uma das formas de classificação de material é quanto a densidade. Se você fizer as medidas, né, de um material, por exemplo, eu quero saber se minha aliança é de ouro puro, eu tenho que pesar, calcular o volume e tem que dar 19,3. Aí eu garanto que é de ouro mesmo, certo? Então, medindo a densidade, a gente consegue aferir qual é o tipo de material, por exemplo. Tá bom? Bom, agora vamos falar do Teorema de Stevin. Eu mencionei com vocês, no caso do mergulhador, se você mergulha dentro de um fluido, quanto mais fundo você for, maior vai ser a pressão, tá? Então, o Teorema de Stevin, ele diz que a pressão em um ponto, tá, depende da profundidade que você está, ok? Vamos demonstrar isso. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, pessoal, rapidinho. Bora lá. Esqueci de pegar água hoje. Fico falando Professor, direto. dá um intervalo aí, dá certo. Pode ser, pessoal? Só pegar uma água aqui rapidinho. E aí eu Tá bom, fico falando todo instante. Garganta vai Molhar a coçar. garganta, homem. Eu que não falo nada, já bebi 2 litros d'água, imagina tu que tá aí. Então aguenta aí, só um minutinho. Esse Léo tá doido pra passar em física mesmo. O que o cara não faz pra ganhar um ponto, meu irmão? Rapaz, se ele me desse um ponto, eu até deixei esse copo d'água na casa dele. Se fosse a professora de desenho, ele mandava ela ficar com fome até agora, com sede até agora, né, Léo? Rapaz, não vou dizer nada não, mas o pensamento aqui tá forte, viu?
Ei, galera, cadê? Vocês conseguiram fazer as atividades de desenho? Eu vou fazer ainda, mãe. Vou fazer os mais fáceis. E aí, meu, se você quiser que fizer. Ô, você não tem esse negócio aí para tá. Como é que eu vou fazer as mais difíceis se eu não tenho a prática, né? Mas eu sei que eu Aí tô na P, porque também foi muito injusto, né? As aulas que é, ela deu, a gente passou no é. sistema, né? Mas, As, quando eu falei lá da zona de conforto do pessoal da arquitetura, que já domina, vocês ficaram calados, era para ter metido a sola, porque o pessoal da arquitetura já domina há um tempão. Aí a colega lá está na zona de conforto, né? E aí faz boneca, faz argila, faz boneco de pano, faz um monte de coisa. E a gente não faz nem um bonequinho rei. Aí fica complicado, mas vamos fazer os mais fáceis aí e mandar. Eu não vou fazer os 8 não. Se os 8 tiver o mais fácil, eu faço. Agora, se for com negócio de boneca, com negócio de artesanato, eu não dá pra mim, não. mas eu não vou mentir, não. Desde cedo que eu tô na P, nesse AutoCAD aqui, tô apanhando, viu, mano? Porque eu vou te dizer, eu não sei mexer nem em computador direito, ali no sistema desse. Mas tu faz os mais fáceis, velho. Pede ajuda onde Não, eu tô, necessário. tô começando pelo mais fácil mesmo. Então pronto, aí o que for difícil mesmo, tu manda só a metade, pelo menos pra ficar com 7 aí na média, ó. Morreu Maria Preá, velho. Tu pergunta pra Rapaz, ela, agora pra doutora. fazer tudinho daqui para pro dia 20, tu tá cheio de coisa pra fazer, viu? Porque tu é doido, só um já dá trabalho, imagina tudinho. Mas Ícaro faz o mais fácil, rapaz. É, vai dar certo. Mas, gente, eu vou, na próxima aula, terça-feira, eu vou conversar com ela. Ixi, dá tempo terça-feira, hein? Pera aí, deixa eu contar aqui. Terça-feira é que dia, gente? Terça-feira é 20, mano, é o último dia. Puta merda, não dá nem pra falar. Eu vou falar com. Eu passei um zap pra ela, nem respondeu. Ah, meu pai eterno. Eu vou passar um e-mail pra ela perguntando se fizer na metade, dá pra pelo menos tirar 7 nessa nota dela aí pra ficar na média e morrer Maria Preá. Eu Mas passei eu um sei que zap tá pra ela, ela nem complicado, viu, a respondeu. situação. Mas eu passei um zap para ela, nem respondeu. Eu falei, oi, muito obrigado, professora. Quando ela me chama de doutor, velho, é que me dá mais raiva ainda. Aí tu faz que nem o outro, eu fico puto. Deixa eu ver aqui. Tá, o microfone tá aberto. O que é que teve aí? Já teve briga dizendo que o Leonardo é revoltado? O que foi que houve? Tá, enfim, vamos lá. Podemos? Então, bora. Tá. Teorema de Esteven, ele determina que a pressão aumenta com a profundidade dentro de um fluido. E a gente também pode interpretar isso de forma inversa, ou seja, se você está ao nível do mar e está subindo na atmosfera, consequentemente, né, por consequência do teorema de Esteven, ele também determina que a pressão vai diminuir. Beleza? Então vamos lá. Vamos demonstrar essa equação. Tá? Imagina que eu tenho uma parcela de líquido dentro do próprio líquido. Tá? E aí eu vou delimitar um cilindro imaginário dentro de uma porção de água. E o que eu vou avaliar são as forças que estão atuando sobre esse cilindro de fluido dentro do próprio fluido.
Só para a gente visualizar o que está ocorrendo, tá certo? Então, eu tenho uma certa quantidade de forças que estão atuando sobre uma parcela imaginária do fluido, tá? E eu tenho 3 forças, tá? A força que a área de baixo está sofrendo, que eu vou chamar de F2. Eu tenho a força que a base de cima está sofrendo, que é a força F1. E eu ainda tenho a força peso, que é a força que o peso da própria parcela de fluido que eu estou avaliando. Mas, como a gente está estudando fluidos em repouso, cadê o mouse? Aqui. Como eu estou estudando, não está aparecendo o ponteiro? Caramba. Ah, tá aqui, pronto. O computador deu uma travadinha. Como eu estou estudando fluidos em repouso, certo? Justamente a parte de hidrostática, se ele está em repouso, a força resultante que está atuando sobre essa parcela de fluido, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, a força F2, que está apontando para cima aqui, a força F2 que está apontando para cima, ela tem que ser numericamente igual às forças que estão apontando para baixo, que é a força F1 e a força peso. Certo? Então, a gente parte dessa equação, que a força 1, a força 2, né, é igual à força 1 mais a força peso. Ok? Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer o seguinte. Eu gosto muito de usar esse programinha de desenho aqui, tá? Para mim facilita bastante. Então vamos pegar aqui. Eu vou desenhar um cilindro imaginário nessa situação, né? E eu quero determinar quais são as forças que estão atuando sobre ele. Então, novamente, só para ficar mais claro o que a gente está fazendo, tá certo? Novamente, eu tenho, vou deixar assim, tenho uma força que está atuando embaixo, tenho uma força que está atuando em cima e tenho a força peso. Deixa eu só tirar isso aqui, pronto. A força que a área de baixo está sofrendo, que no slide eu chamei de F2, a força peso, que é massa vezes gravidade, e a força 1, que é a parte de cima, a força que a face de cima desse cilindro está sofrendo. Então, novamente, como é uma situação de repouso, o que a gente tem é que a força resultante é igual a 0. Então, as forças que apontam para cima, se eu disser que isso é positivo, está aqui o meu eixo Y, né, que é o meu referencial, ele diz que são positivas as forças que apontam para cima e são negativas as forças que apontam para baixo. Então, F2 sendo positiva, menos F1 menos peso, tudo isso é igual a 0, né, da segunda lei de Newton, e a gente tem que F2 é igual a F1 mais a força peso. Quis mencionar como a gente chega nessa equação, é justamente essa equação bem aqui que a gente está trabalhando, tá? Só para explicar como é que a gente chega nela, tá bom? Só para não jogar o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Eu mencionei com vocês que a gente vai fazer uma série de substituições de grandezas físicas, ou seja, eu não vou trabalhar com força, vou usar a pressão, e eu não vou usar a massa, eu vou usar a densidade, tá certo? Então, a pressão, que é força sobre área, eu vou substituir a força pela multiplicação da pressão vezes a área. Ok?
Então, a força 2 vai ser a pressão 2 vezes a área. Isso é igual a força 1, que é igual à pressão 1, vezes a área, mais a massa. Vamos lá. Se a densidade é igual à massa sobre o volume, então a massa é igual a densidade vezes volume. Então vai ficar densidade vezes volume vezes gravidade. Certo? Só que o volume de qualquer estrutura, e nesse caso eu estou considerando que eu estou pegando um cilindro, certo? Estou fazendo aqui um cilindro, né? Todo esse volume total, ele pode ser calculado, né? O volume total, ele pode ser considerado como área da base vezes a altura. Então, esse cilindro, se ele tiver uma altura A, ele tem uma certa área da base. Como é um cilindro regular, eu estou fazendo de propósito, pegando um cilindro regular, para que a área da base de baixo seja igual à área da base de cima, certo? E aí eu vou trocar também esse volume. Então, a pressão 2 vezes a área da seção, a área da base do cilindro é igual a pressão 1 vezes a área da base, mais densidade vezes área da base vezes altura vezes gravidade. Então, note o seguinte, que nessa equação, por sorte, né, eu escolhi pegar um cilindro regular de propósito para que todas essas áreas fossem iguais e eu pudesse simplificar a equação pela área, tá? Então, a gente chega à situação que a pressão 2 é igual à pressão 1 mais o termo de ρgh, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês para esse termo H, tá? Esse H aqui, pessoal, ele não indica altura, ele indica profundidade. Tá? Então, a pressão, ela aumenta com a profundidade, certo? Você pode escolher esses pontos onde eu estou relacionando, né? Então, eu poderia, por exemplo, pegar esse ponto P, bem aqui, né? Eu posso reescrever essa equação, já que eu posso determinar qual é o H que eu estou usando, né? Nessa situação, para essa equação, o H que eu estou pegando é só esse, da altura do cilindro, e eu estou fazendo a pressão 2 aqui embaixo e a pressão 1 aqui em cima, né? A face de baixo e a face de cima do meu cilindro, mas eu posso extrapolar isso, eu posso pegar o meu cilindro imaginário como sendo um cilindro qualquer, de sorte que eu estou pegando a pressão no ponto P, lá embaixo, é igual à pressão atmosférica na parte lá de cima. Basta que eu fizesse um cilindro grande o suficiente para que a área de cima ficasse justamente na superfície de separação entre os dois fluidos. Então, a pressão dentro do fluido é a pressão atmosférica mais o termo de ρgh. Então, a pressão no ponto dentro de um fluido, ela aumenta com a profundidade. Ok? Então, isso aqui é a demonstração do teorema de Stevin. Stevin com M. Com N, não é com M. Ok? Tudo bem. Se eu pegar e fizer o contrário agora, se eu pegar agora e subir na atmosfera, se ao invés de descer no fluido, eu subir na atmosfera, tá? Se eu pegar aqui um ponto qualquer que está a uma altura D, agora o D é a altura mesmo, certo? A gente vai ter que
a pressão, ela vai ser a pressão atmosférica menos um termo de densidade, gravidade e altura, tá? Então, a pressão aumenta quando você mergulha dentro de um fluido e ela diminui quando você sobe na atmosfera. Ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Ficou claro o teorema de Stevens? Ok, né? Beleza. Só, e quando ela boia, ela não tem nenhuma pressão, não tem pressão de cima, só tem pressão de baixo? E se você está justamente na superfície de separação entre os dois fluidos, né, entre a água e o ar, você está sujeito à pressão atmosférica. Só tem uma atmosfera sobre você. Então, sobre você tem o peso da coluna de ar. Se você está dentro do fluido, tem o peso da coluna de ar mais o peso, né? O peso da coluna de fluido. Então, tem o peso da coluna de fluido mais o peso da coluna de ar. É quem dá a pressão nesse ponto. Ficou claro? Tranquilo aí. Beleza. Show de bola. Vamos em frente. Vamos ver agora, continuar aqui no slide. Tá. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho um recipiente onde eu coloco fluidos immiscíveis, que são fluidos que não se misturam, qual vai ser as pressões nos pontos? Então, se eu trazer esse cara para cá, só para a gente poder escrever. Cara, o computador está muito lento hoje. Pronto. Vamos ver aqui essa situação. São dois fluidos immiscíveis que têm densidades diferentes e os fluidos immiscíveis, eles não se misturam, tá? Um exemplo clássico de fluidos immiscíveis é água e óleo. A água e óleo não se tá? A água e o álcool não se mistura, a água e detergente não se mistura, tá? Se você agitar, né, lógico, você forma uma solução, mas com o passar do tempo, essas diferenças de densidades vai fazer com que surja uma separação entre os fluidos, tá certo? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Antes da gente fazer o exercício, deixa eu ver se eu tenho, onde eu tenho esse vídeo. Aguenta aí, galera, só um minutinho. Semestre passado, acho que não foi. Deixa eu fazer só uma coisa aqui, rapidinho. Enquanto vocês ficam aqui vocês não conseguem ver. Não estou compartilhando a tela inteira, não dá para vocês verem. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou parar a apresentação. Pronto, eu vou parar a apresentação e eu vou compartilhar só a tela que eu quero. Deixa eu ver. E aí, enquanto vocês ficam vendo o exercício, eu vou procurar o que eu quero. Deu certo? Estão vendo o exercício aí? Não, tô vendo teu rosto aí, professor. Aqui apareceu para mim. Peraí, aqui eu botei para partilhar.
Agora tá preta a tela. Porque demorou para começar a apresentar. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa séria com esse computador. Não, professor, apareceu. Pronto, beleza. É que o bichinho já tá pelo menos há 2 anos pedindo para ser formatado e eu tô teimando, sabe? Que é rapidinho, E só depois quero... desse semestre o senhor faz aí. sei lá, eu fico só empurrando com a barriga, cara. De repente dá uma pane aí é pior, é melhor deixar quieto. Tem que já terminar o semestre. Com certeza. Não tá dando não. Tá demorando esse tanto todo para abrir um vídeo. Tá difícil as coisas aqui, viu? Ai, ai. Tá bom. Onde é que eu tava? Deixa eu não vou insistir não, que senão trava tudo e eu não consigo nem terminar a aula hoje. Não tá rodando nenhum vídeo. Meu Deus. Eu posto lá para vocês no Moodle, tá? E faço uma explicaçãozinha em texto mesmo. Bora continuar aqui. Tá. O exercício diz o seguinte: em um recipiente eu coloco 2 líquidos immiscíveis que não se misturam e eles têm densidades diferentes. Um líquido tem a densidade de 800
quilos por metro cúbico e o outro tem uma densidade de 1.200 quilos por metro cúbico, tá? Nessa situação, quais são as pressões em 3 pontos, A, B e C, tá? Vamos pegar o ponto A aqui na superfície de separação entre o ar e o fluido 1, o ponto B está na superfície de separação entre o fluido B e o ponto C, e o fluido C, desculpa, e o fluido 2, né? E o ponto C, ele está lá embaixo, tá? Pode falar, Belardo. Eu tenho que ler aqui, professor, desculpa. Não, tranquilo, não tem problema não. Então, vamos pegar esses pontos A, B e C nessas superfícies de separação, tá certo? Ao longo dessa linha reta aqui. O ponto A, tá? Se ele está somente em contato, né? Se ele está só na superfície de separação, ele está sofrendo apenas o efeito da pressão atmosférica, tá certo? Então, no ponto A, eu tenho somente a pressão atmosférica, que ela é da ordem de 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. O ponto B, que ele está abaixo, né, do fluido que tem densidade 1, ele vai ser a densidade do ponto A, mais o peso da coluna de fluido, que é esse termo de ρgh, né? Só lembrando que o H é profundidade. Agora, esse ponto B, ele está abaixo do fluido 1. Então, eu tenho aqui, deixa eu só fazer o seguinte, eu tenho aqui que usar a densidade do fluido 1, vezes a gravidade, vezes a profundidade. Então, a pressão no ponto B vai ser 10 elevado a 5, que multiplica, mais a densidade do fluido 1, 800, vezes a gravidade de 10, vezes a profundidade do fluido 1, que é igual a 3 metros. Tá? Então, a pressão no ponto B, ela é 10 elevado a quinta, mais 3 vezes 8, 24, 2,4 vezes 10 elevado a 4, certo? E aqui, se a gente brincar com essas potenciações, né, para a gente poder fazer essa soma, eu posso separar essa situação. Eu posso dizer que o 10 à quinta, ele é igual a 10, que multiplica 10 elevado a 4, mais 2,4 vezes 10 elevado a 4, para a gente poder operar esses dois caras, né? Então, a pressão no ponto B, ela é 12,4 vezes 10 elevado a 4, colocando isso em notação científica, isso é 1,24 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Certo? Isso é a pressão no ponto B. É só aplicação direta do teorema de Esteban. Beleza. Já o ponto C, eu poderia fazer assim. Pressão no ponto C é igual à pressão do ponto A mais a pressão do ponto B mais, a pressão no ponto A mais o peso da coluna do fluido 1 mais o peso da coluna do fluido 2. Só que isso aqui a gente acabou de calcular, né? Tudo isso aqui é a pressão no ponto B, certo? Então, a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto B mais a densidade do fluido 2, que ele é um fluido mais denso, vezes a gravidade, vezes a profundidade 2. E nesse caso, agora eu vou usar 1 metro, tá? Então, a pressão no ponto C é igual a 1,24 vezes 10 elevado à quinta, mais 1.200
1,2 vezes 10 elevado à terceira, para dar 1.200, vezes a gravidade de 10, vezes 1. Então, aqui eu também vou reduzir a 10 à quarta para poder fazer essa conta. Vocês aceitam que eu faço isso de cabeça? 12,4 mais 1,2. Deixa eu fazer aqui. 12,4 vezes 10 elevado a 4 mais 1,2 vezes 10 elevado a 4. Tá? Isso vai dar 12,52 vezes 10 elevado. 10 elevado a 4, então isso aqui é igual a 1, peraí. Fiz errado. Aqui vai ficar 13,6. É isso mesmo. Então vai ficar 1,36 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Tá? Então, quanto mais fundo você for no fluido, mais está aumentando a pressão. Ok? Eu vou voltar agora para parar a apresentação de novo, para poder apresentar agora o PowerPoint novamente. Exatamente. Agora eu volto para a tela inteira. Isso mesmo. Então, continuando aqui, depois do exercício, vamos em frente. Uma aplicação prática do Teorema de Stevin é justamente a gente fazer a medição da densidade de um fluido que a gente não conhece. Tá bom? E aí, são 8h30, vamos fazer esse exercício e a gente finaliza por aqui, tá certo? E pessoal, tem como voltar rapidinho lá, só para me tirar a foto lá para minha... Só para encontrar ela aqui, rapidão. Só o exercício, né? Não, só com as respostas também. Sim. Só para me tirar a foto. Foi mal, eu já limpei. Eu vou postar isso aqui de qualquer forma, tá? Mas deixa eu então só... pronto, só deixa ele aqui, ó. Tá pesado. Ok. Tá aqui, né? Pronto. Tá, deixa eu pegar só o exercício aqui também. Vamos trazer para cá também. Caramba. Pessoal, só um pouquinho de paciência, tá? O computador tá complexo esses dias. Pronto, só aqui a resolução da questão anterior, tá? Professor, deu certo, valeu, obrigado. Beleza, tranquilo, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui para a gente finalizar hoje, tá? Porque eu tenho que entrar em mais outros detalhes na próxima aula, para não ficar muito cansativo, muito conteúdo numa aula só, tá bom? Eu vou passar uma lista de exercícios, vocês já podem fazer o começo da lista de exercício inteira só com essa parte de Teorema de Stevin, certo? E aí na próxima aula a gente fala de Teorema de Pascal, empuxo e por aí vai, certo? Para não ficar muito pesada a aula de hoje. Mas como eu estava mencionando, uma aplicação prática do Teorema de Stevin é justamente determinar a densidade de um fluido, tá?
que eu não conheço. Então, vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho um tubo em U, tá? Onde ele contém 2 fluidos. E lembra que eu mencionei? Tem livro que usa densidade, tem livro que usa massa específica. Então, é por isso que a gente tem que fazer essa explicação, tá? Por que eu estou usando grandezas diferentes para falar da mesma coisa, tá? E aí, eu tenho um fluido que eu não conheço a densidade, eu quero saber qual é a densidade desse óleo, mas eu conheço a densidade da água, que é 998 quilos por metro cúbico, tá certo? Deixa eu só fazer logo um spoiler. A densidade da água, ela tem que ser maior do que a densidade desse óleo. Por quê? Porque na figura, a água está na parte de baixo. E todo fluido mais denso, ele vai ficar na parte de baixo, enquanto o fluido menos denso vai ficar na parte de cima. Então, da figura, a gente já pode definir isso, que a densidade da água vai ser maior do que a densidade do óleo. E aí, já te dá uma ideia. Se você fizer os cálculos e encontrar um valor diferente, você já pode ficar de orelha em pé, tá? Para saber se tem alguma coisa errada ou não. Beleza? Deixa eu ver aqui. Professor, Pode falar. mas como esse equilíbrio estático, onde é que a gente percebe esse equilíbrio? Porque, Pronto. assim... Os 2 fluidos estão em repouso. Eles não estão se movimentando. Se você pega essa mangueira em U e deixa em repouso, deixa em equilíbrio, tá? Ok? Ok. Beleza. Eu estava reparando aqui pela altura, mas não tem nada a ver, não. Estático é parado, né? Isso, estático é parado, tá? Essa altura, essa diferença de altura, ela vai entrar na conta, certo? Mas eu vou já mostrar como é que a gente chega nesse resultado. A própria imagem, né, a própria figura já dá uma dica de como a gente pode começar a resolver esse problema. Certo? Dizendo o seguinte: uma certa quantidade de óleo equilibra a mesma quantidade de água. Certo? Então, a brincadeira que a gente vai fazer é o seguinte, aqui é a seguinte: se ele equilibra, você pode interpretar, né, de equilíbrio que a força que uma aplica é igual à força que a outra aplica. Certo? Se está em equilíbrio. Então, eu vou determinar, nessa situação específica, eu vou determinar quais são as pressões na interface entre os fluidos. Tá? E, de acordo com o teorema de Stevin, a pressão do lado esquerdo, ela tem que ser igual à pressão do lado direito. Porque se está ao mesmo nível, está sofrendo a mesma pressão. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Você poderia ir bem mais atrás, né? Partindo mesmo partindo da força. A força de um lado é igual à força do outro, e levando em consideração que esses tubos têm a mesma área de seção transversal, então a área é a mesma. Então, para a mesma área, a mesma força, isso indica a mesma pressão. Mas eu vou cortar esse caminho todo e eu vou dizer que a pressão que está sendo exercida do lado esquerdo é igual à pressão que está sendo exercida do lado direito. Tá certo? Todos os 2 tubos são abertos, então eles estão sendo expostos à mesma pressão atmosférica. Você tem pressão atmosférica de um lado e de outro, também vai se cancelar, tá certo? E aí sobra só a pressão manométrica, que é só o peso da coluna de fluido, tá? Então seria, a pressão na esquerda seria
a pressão atmosférica mais a pressão do óleo vezes a gravidade vezes a altura do óleo, isso é igual a pressão atmosférica mais a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da água, ou profundidade da água, tá? Essas pressões atmosféricas se cancelam, e agora a gente vai substituir as alturas, né? Aqui eu vou ter o ρx, que eu quero saber quem é, gravidade vezes a altura da coluna do óleo é a altura da água mais o desnível, isso é igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água. A altura da coluna de água, ele está chamando somente de L, tá? Então, aqui, eu também posso cancelar a gravidade, certo? Então, essa densidade do óleo, que a questão está chamando de ρx, vai ser a densidade da água que ele informou já. Aqui eu já vou substituir os valores, tá? Os valores aqui são a densidade da água, 998 quilos por metro cúbico, mais a altura L é de 135 milímetros, tudo isso dividido pela altura da coluna, pelo termo L mais D, né? O L é 135 mais o D é de o desnível 12,3, isso também está em milímetros. Ah, professor, eu tenho que fazer uma transformação de milímetro para metro, porque eu tenho a unidade de comprimento em milímetro e a densidade é em quilo por metro cúbico. Bom, nesse caso, peraí, desculpa, fiz alguma coisa errada, fiz. Não tem esse sinal de mais aqui, ó. Foi mal. Aqui é uma multiplicação, né? Densidade vezes comprimento. Rho, GH, cortei o G, ficou só o Rho L. Tá? Então, nesse caso específico, certo? Se você tem unidades de comprimento em cima e unidades de comprimento embaixo, aqui você pode desconsiderar essas unidades, porque qualquer transformação que você fizesse de milímetro para metro, você ia fazer tanto no numerador quanto no denominador. Então, não necessitaria você fazer isso, certo? Então, agora basta fazer essa conta. Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Uhum. 998 vezes 135 dividido por 135 mais 12,3. Então, essa densidade, ela vai ser 914,6 quilos por metro cúbico, tá? Ela é uma densidade menor do que a densidade da água, então está coerente, está correto a estimativa que a gente fez, que a densidade da água tem que ser maior do que a densidade do óleo. Então, da água foi 998 e a do óleo foi 915 aproximadamente. Então, está coerente, né, com a afirmação que a gente fez anteriormente, que o fluido mais denso, que é a água, ele vai ficar localizado na parte de baixo do recipiente. Ok? Turma, na próxima aula, vou só voltar aqui o slide. Na próxima aula a gente vai falar sobre o teorema de Pascal, princípio de Pascal, certo? E só ver aqui, e o teorema, o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes,
macaco hidráulico e empuxo, tá bom? Mas vamos encerrar por aqui hoje, para não ficar muito conteúdo de uma vez só, tá certo? Então, na próxima aula, a gente continua esse conteúdo, fala de empuxo, faz alguns exercícios e faz a parte de hidrodinâmica, bem rapidinho também. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Eu também não quero sobrecarregar muito, a gente terminou a prova, tem bastante tempo, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso, vai dar tudo certo. Tá bom? É só para não ficar muito cansativo, não ficar muita informação tudo ao mesmo tempo. Vou colocar hoje, vou colocar os slides e vou colocar uma lista de exercícios, juntamente com a resolução da prova. Tá bom? Então amanhã deem uma olhada lá no Moodle, todo esse material já vai estar lá. Tá bom? Não sai agora. Todo mundo escreve presente no chat para a gente fazer a chamada. Tá? Quem já escreveu, se quiser já ir deixando na sala, pode ficar à vontade. E até a próxima aula. Vou encerrar aqui a gravação. Professor, Oi, pode falar. só uma dúvida sobre a questão da prova. Professor, eu acho que eu vou sair prejudicado relacionado à prova. O que foi? É porque, tipo assim, no dia que eu tava fazendo a prova, dentro da data, eu tava fazendo os cálculos e tal, eu tava anotando tudo no caderno, e eu tava tirando a foto para poder anexar na questão, né? Como eu pedia lá. Aí eu abri uma aba para a prova e depois eu abri uma aba para o e-mail para poder enviar os anexos, né? Só que quando eu retornei para a aba da prova, ele tinha atualizado o site lá do Moodle e daí, consequentemente, ele finalizou a prova. E eu vi que lá não tinha outra tentativa para poder fazer. Aí eu fiquei, tipo, me perguntando o que é que ia acontecer, entendeu? Porque não tinha outra tentativa. Tu sabe qual é meu e-mail de professor, né? otacílio.menezes@professor.unifametro.edu.br. Sim. Manda para mim. Pronto, pois tá ok. Então eu vou estar tentando passar hoje à noite pro senhor mesmo, né? Por favor. Tá? Eu ainda não comecei a corrigir as provas. Devo pegar esse final de semana para fazer isso. Então, qualquer questão dessa, certo? De fechamento de sistema e tudo mais, manda para mim por e-mail. Tá bom? Tá ok, professor. Obrigado, viu? A recomendação da faculdade é que isso não seja feito. Mas eu também não quero prejudicar ninguém. Tá? Então, é um segredo só nosso. Nosso e da turma toda. Mas vamos manter, ok, então. Vamos manter dessa forma. Eu sou um túmulo fechado. Tá certo, Leonardo. Valeu, Leonardo. Agora o Ícaro e o menino aí, sei não, viu? Eu vou encerrar aqui a gravação. Fui fazer os AutoCAD, Leonardo.